eu sou a Ana Luz, eu sou uma mulher branca, eu tenho 22 anos, tenho cabelos cacheados ruivos, estou vestindo uma camisa mostarda e uma máscara preta. E hoje eu estou aqui, em nome da Fundação do Livro e Leitura, para entrevistar, bater um papo com Daniela Penha, que é jornalista e escritora. Muito obrigada pela presença, Dani, é um prazer tê-la conosco hoje. Olá, Ana, eu que agradeço, é sempre uma honra e uma grande alegria participar da Feira do Livro. Eu sou Daniela, tenho 32 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados castanhos, estou usando um vestido azul de bolinhas brancas e estou grávida. Então temos uma barrigona aqui também. Obrigada por ter vindo, Dani. Eu já queria começar falando sobre o projeto que você é idealizadora, né? O História do Dia. Você desenvolve ele desde 2017, né? Conta pra gente um pouquinho dessa iniciativa. Muito bom. Bom, História do Dia, ele é o meu projeto de vida. Eu falo que que hoje ele é meu projeto de vida, né? Ele surge a partir da minha inquietação como jornalista. Eu sou jornalista, atuei por quase 8 anos em jornais impressos. Passei por Bauru, São José do Rio Preto, passei aqui pela cidade. E em um determinado momento eu comecei a perceber que eu ficava muito inquieta com a correria, com aquela rotina que não me deixava conversar mais com as pessoas, entender um pouquinho mais do que elas queriam me falar. A gente saía muitas vezes com a pauta pronta, né? E você tem que voltar, e tem que escrever, e tem que ser rápido. E aquilo me angustiava muito, porque eu sempre entendi que as pessoas têm muito para falar e que essas histórias são muito importantes. E isso atrelado a questões pessoais, de querer, assim, sentir mais a entrevista, vivenciar a experiência de escutar o outro. Isso me fez pedir demissão do meu emprego, né, como jornalista, trabalhava na redação. Eu pedi demissão no final de 2016 e lancei o História do Dia em 2017. E o História do Dia é um portal, ele nasce como um portal e eu entrevisto pessoas de todo tipo. Todo mundo tem uma história para contar, é o nosso lema. Eu entrevisto pessoas de todo tipo e com as técnicas do jornalismo literário e da história oral, eu conto essas histórias de vida. Eu transformo esses relatos, essas narrativas orais em jornalismo literário, em literatura. Né? E hoje o acervo está com mais de 400 histórias contadas. Nem eu acredito, assim. Nossa, é muita história. É muita história, é muita história. Eu olho para isso e às vezes nem acredito, né, que a gente conseguiu produzir tanto. E aí, depois de um ano de projeto, menos de um ano, vieram as ramificações, né? Então, vamos transformar em livro? Fizemos os livros, né? Estou aqui para lançar o 3º livro. Fizemos 2 exposições interativas com as histórias, inclusivas, as histórias narradas em áudio. As pessoas podiam botar o fone de ouvido e escutar. Também foi legal. muito incrível. Levamos para as escolas. Então, né, antes da pandemia, eu ia nas escolas, eu entregava os livros, os professores desenvolviam um trabalho e depois eu ia para bater um papo com os alunos, para falar sobre a importância da memória e para despertar mesmo, né, na criança essa ideia de que a história do cotidiano, a nossa história é importante. Então, a gente tem a ideia de que só vale notícia, só vale narrativa o que é muito fantástico, né? E eu trabalho justamente com a ideia de que o cotidiano é fantástico. E, resumidamente, é isso, né? Aí vieram as parcerias, muitas histórias contadas, muitas e muitas e muitas. Que incrível! E você comentou, né? Você está agora no seu 3º livro, que vai ser lançado agora na 20ª FIL com a gente. E eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o que fala esse 3º livro. Muito bom. Os livros, eles são coletâneas do material que a gente produz no site, né? Então, eu tenho uma alegria imensa de dizer que os 3 livros foram lançados na feira. Os 3 saíram daqui, né? Os lançamentos foram aqui. E aí, os 2 primeiros, eles vieram em série, né? Então, em 2019, a gente trouxe uma coletânea do que foi em 2018 para o site. E 2020 a mesma coisa. Esse livro, não, ele vem com uma pegada diferente. A gente uniu, né? Nós fizemos uma coletânea, fizemos uma curadoria de histórias com o foco do Gente que Inspira. Porque entendemos que é um momento que pede, né? A gente precisa de inspiração, precisamos de boas histórias.
E então a gente fez uma coletânea, são 50 histórias, o livro está enorme. E com esse mote, gente que inspira, todo mundo tem uma história para contar. Então o livro vem mesmo assim, com o objetivo de trazer coisas boas, de iluminar os dias que a gente está vivendo com literatura, com boas histórias. E aí eu busquei desde o primeiro ano do História do Dia até esse ano. Tem histórias produzidas esse ano para o livro. Ai, que legal. Então tá bem diversificado, assim, tá Bem bonito. recheado. Bem recheado, tá lindo, lindo, lindo. E os personagens, então, que preenchem essas histórias são reais, né? As histórias são reais, realmente aconteceram. Sim. Como que você enxerga todas essas histórias, esses personagens? E como que você faz essa seleção de qual história vai entrar, qual que não vai entrar? Como é que é isso? Nossa, a seleção é a pior parte, né? Sempre assim. Eu queria poder botar todas as histórias, a seleção demora muito, a editora ajuda, né? Os 3 livros com a mesma editora, que é Outras Palavras, uma parceira incrível, amiga, querida. Mas é muito difícil, porque para mim todas as histórias são incríveis, né? Todas as histórias são lindas, tudo eu quero colocar. E então a gente vai assim pelo que teve mais engajamento, pelo retorno dos próprios leitores, né? A gente tenta trazer o leitor também para essa escolha editorial, né? Então buscar mesmo o que teve mais comentários, o que tocou mais, para poder fazer essa escolha, porque se depender de mim fica mais difícil. Todas. Sim. E sim, são histórias reais, todas, né? Reais. Eu trabalho muito isso nas oficinas que eu ministro de jornalismo literário ou de memória. O jornalismo literário ele não é ficção. Ele utiliza recursos da literatura para criar uma narrativa instigante, para criar uma narrativa sinestésica, mas ele é jornalismo. Então, tudo é checado, né? Os depoimentos são gravados, é um trabalho jornalístico em primeiro lugar. Sim. Então, são histórias reais. Né? A emoção a gente não checa. O Eduardo Coutinho, cineasta maravilhoso, fala isso. Falava, né, que a emoção a gente não checa, é óbvio. E a memória muda. Então, o que eu te falo hoje, se eu for te contar a mesma história daqui a um ano, vai estar diferente. Sim. Né? Então, isso faz parte. Sim. Traz um encantamento a mais para a história. Mas o fato precisa ser checado. Então, é um trabalho mesmo de jornalismo. E são todas histórias reais. E eu falo que a História do Dia dá certo por isso. Porque eu só sou uma ponte. Né? A beleza está realmente nas histórias das pessoas. Nessa vida, sabe? Nessa vida que pulsa, nesse relato do cotidiano, nessa mãe com seus desafios. Então, nesse livro a gente tem professores, a gente tem a Dona Nair. A Dona Nair abre o livro. A Dona Nair Madonna. Ela é uma senhora que a vida dela é fazer sobrancelha ali na Vila Tibério. Então, ela faz sobrancelha desde os 15 anos, sabe? Apaixonada pelo que ela faz. Hoje já é uma senhora idosa e completamente apaixonada pela vida, sabe? Uma pessoa que fala, não, eu quero viver muito ainda, não tô preparada para outro cenário. Então, são histórias assim, do cotidiano, sabe? A nossa simplicidade que está retratada ali. E as belezas nas pequenas coisas, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que dá certo, é por isso que é um projeto querido. Sim. Porque eu sou uma ponte entre o que as pessoas fazem e as histórias que elas escrevem na realidade e o que eu transformo em palavra com a escrita literária. Uma ponte totalmente necessária, essencial, assim. E o livro, ele é uma contrapartida ao Prêmio por Histórico de Realização em Literatura, né? Isso. Que você foi contemplada pelo PROAC Expresso Lab, em 2020. Isso. Qual que foi a importância desse auxílio para manter o projeto de pé? Nossa, Ana, eu falo assim que eu inclusive escrevi isso, em todos os livros eu faço uma apresentação, faço questão de escrever uma apresentação e falar um pouquinho sobre a importância que esse livro tem para mim no momento. E nesse livro eu não pude deixar de falar da pandemia, de tudo isso, né, que nos assola. E essas premiações, elas vieram realmente num momento em que o desânimo estava tomando conta, sabe? Estava desanimado, a História do Dia é um projeto independente. Então eu faço, né, com recursos, na busca mesmo por recursos. Trabalhar com cultura hoje no país
É um grande desafio, né? É complicado. E eu estava muito desanimada com tudo isso. E aí o PROAC Lab abriu vários editais, me inscrevi em tudo que eu pude. E aí vieram 2 premiações. Uma pro História do Dia, enquanto projeto, por patrimônio imaterial. Então, o meu acervo, né, foi considerado, foi premiado por patrimônio imaterial. E eu, enquanto autora, fui premiada por histórico de realização literária. Então, assim, foi um incentivo muito grande, sabe? Foi, olha, você está no caminho certo, está dando tudo certo, continua, né? E aí, obviamente, eles trazem recursos para a gente continuar. Então, esse livro saiu com recursos do PROAC Lab e de outros patrocinadores. Tive mais apoio para fazer as impressões. Então, entrou aí a Build, o Voluntários do Sertão, o Ribeirão Shopping, que apoia desde o primeiro livro. Mas, assim, esse recurso do PROAC Lab foi, acima de tudo, um incentivo. E para o projeto foi muito simbólico, porque eu sempre trabalho mesmo nessas 2 frentes, da literatura e da preservação da memória. E sempre batendo nessa tecla de que a história de vida é patrimônio. A nossa história de vida é patrimônio. Né, pesquisando e buscando argumentos para validar essa ideia, para que as pessoas entendam que o que a gente faz é muito importante. A nossa memória participa da memória coletiva. Sim. Né? Só existe história porque tem gente para contar histórias, senão não tem história. E aí, quando vem uma premiação dessa, e a premiação literária também, né, que é a do livro, o livro existe por essa premiação literária, nossa, é muito gratificante ter o seu trabalho reconhecido, né? E poder continuar, poder escrever mais um livro, mais uma forma de eternizar essas histórias, de promover a literatura, de levar a leitura, né, para a galera, né, disseminar isso. Então, fantástico, assim, realmente fantástico. Que maravilha. E com todos esses anos de projeto, você já escutou muita história, né? Muita gente aí passou por você. E eu queria saber se você tem alguma preferida, alguma que mais te emocionou, assim, alguma que te marcou. Olha, essa pergunta, ela sempre vem. Eu sempre busco, assim, às vezes eu fico pensando, falo, não, tem que ter. Mas não tem, sabe? Não consigo escolher uma. Eu posso ficar aqui te falando até amanhã e eu vou falar as 400 e não vou sair do lugar. Porque, assim, eu acho que até a forma como as histórias são produzidas possibilita que eu crie laços com essas pessoas. Então, antes da pandemia era tudo presencial. Tudo presencial, não existia. Olho, né? O olho no olho, você visitar a casa, sabe? Você ser recebida por aquela pessoa de alguma forma, sentar. Ela abre para mim a vida dela, a casa dela, o escritório. É uma confiança, né? É uma confiança, é uma troca. E tem que ser, né? A entrevista para gerar um bom texto tem que ser uma troca. Uma troca de confiança. E elas confiam em mim. Então, era tudo assim, né? O olho no olho, presencial. A gente adaptou agora para a pandemia, então faço por vídeo chamada. Mas por telefone, por exemplo, não, sabe? Não. Porque não dá. Sim, perde muito, né? Perde muito, precisa dessa troca. E então eu nunca consigo escolher uma história só. Porque realmente eu me envolvo. Muitos eu fico amiga. Adiciona no WhatsApp, sabe? Troca mensagem de bom dia, aquela loucura. Vira amigo de infância já. Tem uma senhora que, nossa, é fantástico. Já faz 3 anos que eu a entrevistei. E a cada quando, assim, ela me manda ali uma mensagem de bom dia, sabe? Sim. Deseja alguma coisa, enfim, faz uma oração. E é tudo tão bem-vindo, é um carinho tão genuíno, sabe? Cria um afeto, né? Também eu acho que por elas perceberem que tem uma pessoa que quer escutar o que elas têm a dizer, né? Isso é tão importante, né? Imagino que elas devem sentir isso, assim, por isso o carinho por você, né? Muito. As pessoas precisam cada vez mais falar. A gente precisa ser escutado. E a gente está com um tempo cada vez mais restrito, né? Para escutar, para ouvir. Então, quando elas podem falar de si, é incrível, assim, a reação, o que sai, o que surge, né? Fora a possibilidade de olhar para a própria história. Então,
muitas vezes, quando eu convido alguém para contar a história, a resposta é: ai, mas por que você quer contar minha história? Não tem nada para contar. Não se acha interessante ao ponto, né? Não. E aí, né, eu falo, olha, vamos, né, você tem uma coisa, você tem o que contar, você tem o que dizer, né? Eu gostaria de ouvir tal coisa, explico. E quando ela topa, na maioria das vezes elas topam, é muito bonito, porque ao final do processo, quando ela lê a própria história, ela olha para si de um outro jeito, sabe? Então eu recebo muito retorno. Nossa, eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa, sabe? Sim. Ou, nossa, eu nem tinha ideia de que a minha história era assim, sabe? Então isso para mim, acho que é a parte que mais me toca no projeto, sabe? Fazer com que essas pessoas se olhem de uma forma mais afetiva. Sim. E valorizem a própria história de um outro jeito, né? E quando eu consigo fazer isso, é assim, incrível, sabe? É Sim. muito, muito incrível. E aí tem as histórias que as pessoas se identificam mais ou que tiveram maior impacto, né? Então eu sempre escapo dessa pergunta assim, eu falo, ó, a minha eu não sei, mas a das pessoas... que sempre tem, né, as que as pessoas mais gostam, né? Porque pra você, todas são... Tem, mas tem, assim, tem histórias que eu sempre cito. Então, o Geraldo da Sorveteria. Foi a minha primeira história. Eu abri o site com... Ai, que legal. O projeto começou com o Geraldo. E, assim, o site saiu do ar. Foi uma coisa surreal, sabe? De tanto acesso. E por quê? Porque todo mundo conhece a sorveteria do Geraldo, mas ninguém conhecia a pessoa. Sim, a história dele, né? Ninguém sabia quem era o Geraldo. Então, olha que material, olha que riqueza que a gente estava perdendo. Sim. E, de fato, ia se perder. Porque meses depois da entrevista, o Geraldo faleceu. Foi horrível, é sempre muito ruim perder as pessoas, os entrevistados. Nossa, é muito triste. Só que, por outro lado, dá uma sensação de alívio, sabe? Poxa, essa história ficou guardada. Ele pôde contar essa história antes Registrou. de ir pra... Houve o registro, né? E aí tem outras, assim, que são muito interessantes. Ali na Avenida do Café, não sei se você já... Eu acredito que sim. Um senhor que fica entregando mensagens num semáforo, Sérgio. Sim, no semáforo. Essa é uma história que, quando eu publiquei também, as pessoas ficaram muito encantadas. Por quê? Porque todo mundo vê ele ali, mas ninguém entende, ninguém sabe. Ele entrega mensagens de otimismo, né, da Bíblia, e às vezes, né, a pessoa nem entende o que está acontecendo. E ele contou a sua história, de onde vem, por que ele faz aquilo. Então, a gente possibilita que a própria comunidade conheça os seus atores, os seus personagens. E isso é muito rico, porque a próxima vez que você passar por uma pessoa dessa, você vai olhar diferente. Sim. Né? Você já conhece a história dela. Então, a gente aproxima mundos. A gente possibilita que as pessoas se conectem mais. Sim. E conhecendo mais o outro, você conhece também a si mesmo, né? Você conhecendo essas histórias de Ribeirão, por exemplo, que é uma cidade que eu moro há tantos anos, e eu não sei essas histórias. Então, ter esse conhecimento, eu também conhecer a si próprio um pouquinho mais, né? Com certeza. A gente se identifica, né? Porque sempre tem uma coisa na história do outro que você vai se identificar. Sim. Que você olha, já passei por algo assim. Exato, exato. Por isso que eu acho que também que as pessoas se interessam pela leitura. Né? A gente tem muito isso de, as pessoas não gostam de ler, ou as pessoas não se interessam, ou, né? Não, eu não acredito nisso. Eu sou muito otimista, eu acho, porque, eu não acredito nisso, não é isso que eu vejo no projeto. Sim. Eu acho que quando as pessoas se identificam com o conteúdo, elas leem, elas querem saber. Mas é preciso que haja essa identificação. Sim, senão não tem a conexão com a literatura, né? Exato, ela tem que fazer sentido para ela, né? Aquilo que ela está lendo tem que fazer sentido para ela. Então eu escuto muito, nossa, o livro é gostoso, é o livro que eu deixo na cabeceira, porque as histórias não são tão longas assim, né? Mais ou menos, são tanto longas, mas é aquele lance que você vai lendo. Você lê uma, depois você lê a outra, depois... Sim. Né? E aquilo vai fazendo sentido para você. Então, a cada nova história, você quer ir para a próxima. Né? Você quer descobrir mais sobre as pessoas. E aí você vê alguém e fala, nossa, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já vi. Então, e não só essa leitura. Eu acredito que as pessoas se interessam por aquilo que causa identificação. Sim. Seja jornalismo literário, seja literatura ficcional, um romance, mas precisa engajar.
Sim. Precisa fazer sentido, né? Precisa ter um laço, né? Eu acredito muito nisso, assim. E Dani, muito do que a gente está conversando agora vem para minha última pergunta, que eu acredito que eu já sei um pouco da resposta, que é se você acredita que as contações de história têm um poder de transformação social, que são um instrumento de mudança social, de fato. Acredito muito. Acho que, assim, a gente tem que acreditar nisso para continuar o trabalho. Se a gente não acreditar nisso, o trabalho não tem nenhum sentido, não tem por que existir. Sim. E eu acredito sim, porque eu vejo isso com o projeto. Então, no lançamento do primeiro livro, quem esteve aqui no teatro acompanhou, foi incrível. Há um pipoqueiro, seu Jovelino, ele fica na frente do teatro há 50 anos, ele vende pipoca ali. Só que ele nunca havia entrado no teatro, ele sempre ficava na porta. Olha. Né? E o lançamento do livro, ele é personagem do livro e convidei o seu Jovelino. Todos os personagens são convidados, eles são a estrela no dia do lançamento, né? Não, né? Eu também faço parte, é claro, mas o livro existe para os deles, então todos vão. E aí seu Jovelino foi convidado, e aí você imagina, né? A alegria do seu Jovelino, que ele ia ao teatro. E aí o seu Jovelino foi ao lançamento, né? Ele se preparou todo para ir ao lançamento, mas deixou o carrinho lá fora. E aí, em um determinado momento, a esposa dele levantou a mão e falou: meu marido pode voltar lá fora para vender a pipoca, que ele já tá no... Já deu, então, né? Tá bom. Então, assim, você abre portas, abre caminhos, sabe? Marcou. Ele andava com o livro no carrinho de pipoca para mostrar para as pessoas que a história dele virou livro, que a história dele tá no livro. E como eles, muitos outros, sabe? Então, assim, eu sou uma manteiga, né? Grávida, então eu me emociono mesmo de falar, porque, assim, é palpável, sabe? O retorno é rápido. Então, eu acredito que isso transforma. Sim. Eu acredito que a partir do momento em que você coloca uma pessoa que nunca havia entrado no teatro como protagonista... na frente do teatro, 50 Exato. anos, e nunca tinha entrado. E ele foi protagonista aquela noite, sabe? Ele foi protagonista, a história dele é importante. E nunca mesmo. vai esquecer esse dia. Nunca, e eu também não. Porque, assim, realmente a história dele é muito importante. Porque ele sabe coisas aqui do centro que ninguém sabe. Porque ele está aqui todo dia, ele está vendo, ele está olhando, ele está acompanhando. Então, a gente cuidar disso através da literatura, sabe? Você cuidar da memória por meio da literatura, trabalha muitos aspectos. Então, é a valorização da história, é a valorização da autoestima, é um incentivo à leitura. Quando você leva o livro para a escola, você está incentivando que essa criança leia, que ela trabalhe com a palavra. Sim. Então, teve uma escola que fez um trabalho incrível. Primeiro eles trabalharam as histórias com as crianças, aí as crianças desenharam as histórias que haviam gostado mais. Aí eu fui à escola, elas me entrevistaram. E depois eles levaram as crianças para conhecer os lugares retratados. Então trouxeram aqui na biblioteca, levaram no teatro, levaram na sorveteria, na praça. Olha, sabe? Tanto de coisa que surge a partir de uma história, de um livro, né? Você consegue trabalhar o pertencimento Sim. à comunidade, à cidade. E fazer com que as pessoas olhem diferente para o entorno. Para o outro, né? Olhar com uma empatia maior, porque enquanto você falava, eu ficava refletindo aqui que muitas vezes todo mundo passa por essas pessoas e ignora um boa tarde que você poderia ter respondido, você ignora. Então, eu fico imaginando que isso na cabeça das crianças, assim, deve ter mudado, né? De você olhar para o outro e saber que tem uma história. Sim. Que não é... Sabe? Que você tem que olhar com carinho com o outro, né? Exatamente. É uma das histórias, assim, que marcaram nesse sentido é a do Kelsen. Que o Kelsen acho que a maioria, quem é de Ribeirão, assim, já viu o Kelsen, né? Que é um cara que é todo tatuado, que anda com umas coisas penduradas no corpo e tal. E a imagem do Kelsen, realmente, ela chama atenção. Sim. E ela choca, porque é uma imagem não convencional.
Mas, pela imagem, pelas suas escolhas com a imagem, o Kelsen já sofreu todo tipo de preconceito. Já tentaram atropelar o Kelsen na rua, sabe? E aí, quando eu publiquei a história, eu recebi comentários do tipo: nossa, agora eu percebi que ele é uma pessoa como eu. Olha. No primeiro momento eu choquei, né? Eu falei, como assim? Mas depois eu pensei, poxa, antes tarde do que nunca, né? Que bom que houve esse despertar. Então você trabalha muito a empatia. A literatura proporcionando tudo isso, sabe? Tudo isso. Que lindo, Dani. Parabéns pelo projeto. De verdade, é um projeto essencial, assim, todas essas transformações que a gente comentou aqui hoje. Que bom que você existe para que elas possam existir também. E continue sempre, vida longa, a história do dia. Ah, obrigada. Nossa, eu que agradeço. E é muito maravilhoso poder contar com esse espaço, com essa acolhida, com esse carinho. E que bom que existem tantas pessoas para contar as histórias, né? acho que é bem por aí, assim. Agradeço muito. E livro novo, gente. Livro novo chegando. Tá vindo aí. Obrigada, viu, Dani, pela presença, pela conversa. Ficaria aqui horas conversando com você. Ah, muito bom. Ficaria também. Muito bom, Ana. Obrigada.